Fala galera, tudo bem com vocês? E na dica de Revit de hoje estamos na 16ª aula do nosso intensivo de interiores com Revit. Eu vou ensinar vocês como fazer a parte de roda-teto, ou seja, a moldura de gesso que a gente coloca aí para dar aquele arremate, aquele acabamento aí no forro. E também vamos aprender a fazer rodapé no Revit, maneira rápida e fácil. Eu sou Thales Mesquita e você está no nosso canal de Revit. Retomando então aqui, eu vou apagar esses cortes que eu já fiz, eu vou dar um SA, selecionando todos os cortes e dar um Del. Então eu não tenho mais corte nenhum. Porém, para eu fazer uma moldura, que é o que a gente vai construir aqui agora, uma moldura de teto, eu precisava do roupeiro pronto, para eu fazer exatamente onde eu tenho o móvel, onde ele vai aparecer, onde ele não vai me atrapalhar. E para isso eu já vou deixar configurado, o primeiro passo aqui, ó, 2 cortes. Posso fazer um corte aqui e posso fazer um corte aqui. Deixo eles prontos. E nós vamos utilizar agora aqui, ó, nossa planta de forro. Clico aqui, vou abrir aqui a nossa planta de forro. Os cortes estão prontos, eles não aparecem aqui, mas eles estão feitos. E aí, nós vamos vir aqui, ó, arquitetura, componente, modelar no local. E nós vamos utilizar aqui o modelo genérico, ou você poderia também, pode estar utilizando aqui forro. Aí dou 2 cliques, posso escrever moldura quarto, moldura suíte, ou poderia também deixar sem nomenclatura. E agora eu vou trabalhar aqui com varredura. Nós vamos trabalhar, ó, clico aqui em varredura e vou definir o plano. Esse plano vai ser o nosso forro, né, o nosso teto aqui, ó. Para exemplificar, para representar isso de maneira mais visual, eu vou deixar aqui no WT aberto a nossa perspectiva também. Então eu vou digitar aqui, ó, WT, vou fechar aqui a planta baixa do pavimento térreo. Deixa eu só fazer diferente aqui. Ó, abri a vista aqui e digitei WT. Vou colocar aqui a configuração da câmerazinha olhando para cima. E vou mudar aqui a nossa representação, deixar cores consistentes, ele fica mais visual. Agora voltando aqui, eu vou cancelar e iniciar de novo aqui só a configuração da varredura, para que não fique vago aí a informação por conta da mudança da vista. Então vou de novo, ó, criar varredura. E aí eu vou definir o plano, que eu vou marcar que é o teto. Então o nosso plano está marcadinho, está certinho aqui, ó, que é o teto. Ó. Agora eu vou em caminho do croquis. E o caminho do croquis é exatamente onde você precisa de moldura. Olha lá onde é que está acontecendo ela. Cliquei uma vez, fiz o contorno e parei no roupeiro. Dei ESC, vim lá no outro canto, vim até o roupeiro e parei nele de novo. Então, eu fechei aqui o ciclo de moldura que eu precisava. Agora eu vou concluir uma vez e vou mandar editar o perfil. Lembra dos cortes que nós criamos? Então ele já indicou abrir o corte 1 para a gente conseguir ver esse perfil. E aqui está o perfil. Ele pegou exatamente ali, ó, que é a cabeceira, olhando a janela, enfim. E aqui eu vou desenhar a moldura. Claro que você vai ter um detalhe, talvez em mãos, seu cliente vai passar para você o modelo que ele quer. E no caso que a gente vai representar é esse aqui, ó, uma moldura de 8 centímetros. Sugiro você criar primeiro uma moldura retangular. E aqui a gente vai trabalhar com aquele modelo de moldura que parece um formato de uma escadinha. E aqui você pode subir, por exemplo, com as informações, ó, que você vai ter que copiar aí do seu gesseiro. Então, para título de aula, aqui eu trabalhei aqui, ó, vou trabalhar aqui com 1 centímetro. Depois eu vou dividir aqui, ó, eu vou deixar esse próximo espaço aqui com meio centímetro. Peguei a bolinha, coloquei a referência aqui e deixei aqui com meio centímetro. E aqui eu vou colocar mais meio centímetro. Pronto. Thales, fiz um pouco de confusão, não consegui entender o que você fez. Vamos de novo. Ó, eu deixei essa primeira etapa aqui com 1 centímetro. Ó, 1 centímetro. Vou subir aqui 3 centímetros. Vou vir meio. Subo mais 2,5. Abro mais meio centímetro e fecho lá em cima. Foi isso que eu fiz.
Mas já adianto vocês, não precisa ficar quebrando tanta cabeça se você não tem a medida. Se é um estudo preliminar e você ainda não tem a definição, se você não sabe se você vai ou não gostar da moldura, você pode jogar uma medida aleatória. Por isso que eu não me prendo muitas vezes com esse detalhe. Tá? Às vezes fica lá quebrando cabeça, perde um tempão, e às vezes a moldura que você fez não ficou legal. E depois você precisa fazer o quê? Uma alteração. Às vezes você quer que essa parte aqui fique maior, de repente você quer uma moldura mais clássica, mais trabalhada, ou quer que ela avance um pouco mais aqui. Tem algumas molduras, inclusive, que elas abrem um pouco mais para a parte aqui do teto. Isso aí é questão de perfil. Você vai representar o que você achar melhor, o que ficar melhor para o seu desenho. Nós vamos trabalhar com aquela escadinha mais simples e vou deixar ela montada aqui conforme a especificação que eu passei para vocês, que está aqui. E aí eu vou mandar concluir e vou mandar concluir de novo. E ele basicamente fez aí a moldura para nós. E eu vou deixar já aqui o padrão. Eu vou mudar a textura, vou colocar forro gesso, que eu sei que eu tenho esse material. E vou clicar nele, independente eu vou criar o parâmetro para ele. Cor. E vou deixar aqui como instância mesmo, ok, ok. E vou mandar concluir. Então, com varredura, nós conseguimos já construir a moldura do teto. Como esse estilo aqui está trabalhando com moldura reta, aqui nós trabalhamos com moldura reta também. E agora nós vamos construir a parte inferior, que é o nosso rodapé. Ele vai ser de 10 centímetros, caso vocês lembrem, nós deixamos aqui com 10 centímetros o roupeiro justamente para fazer esse encaixe agora. Então nós temos ela em duas etapas. Porém, antes de eu fazer essa alteração do nosso rodapé, eu preciso ter uma certeza que a porta que eu escolhi, o componente da porta aqui, é um bom componente. Como eu sei se é um bom componente? Eu vou clicar aqui na porta e eu vou mudar aqui ó, o nível de detalhe para alto. E vou verificar se eu tenho pelo menos a representação das vistas, se a minha fechadura aqui está bacana. Isso é uma questão de projeto. Muitas vezes você vai poder baixar um bloco de uma porta, tem um modelo que você usa mais, enfim. Eu vou mudar. Eu vou pegar essas duas portas aqui e vou mudar para um outro padrão de porta, que eu gosto mais, que é esse. Que é esse aqui, ó, porta padrão. E eu vou trabalhar aqui, ó, 80 por 2,10. Ela é um pouquinho diferente, eu tenho um puxador aqui um pouquinho mais trabalhado, enfim, ó, o rodapé, tudo certinho. Também não tenho soleira, a gente vai precisar colocar, mas eu gosto mais dessa porta que é a interior. E agora eu consigo visualizar ali a vista, o outro modelo também, mas eu prefiro esse. Então eu vou aqui no pavimento térreo, ó, abri o pavimento térreo, e vou mudar o pavimento térreo, também vou colocar em nível de detalhe alto, porque eu preciso ver esse pedaço aqui da nossa vista, da guarnição aqui da porta, para construir o nosso perfil. Então, por exemplo, isso aqui ó, tem que estar definido, tem que estar no lugar certinho. Se essa porta for centralizada, claro que é uma questão de as-built, você vai deixar no seu projeto exatamente a mesma medida. Então eu vou deixar aqui o padrão que nós temos, que é a boneca de 10, imaginando de repente que o interruptor está aqui. E nós vamos criar agora a nossa varredura. Mesmo procedimento que você fez no teto, você vai vir aqui em arquitetura, componente, modelar no local, e você também vai poder pegar aqui a família de piso, porque nós estamos falando de piso. Então, para que fique com categorias anexas, por exemplo, a gente falou de forro, trabalhou moldura com forro. A gente trabalhou com piso, então o rodapé a gente está falando aqui de piso agora. Por que isso? Porque quando você mandar ocultar por categoria, você não quer ver piso, não quer ver rodapé, então ele vai ocultar tudo junto. Pode ser uma opção, você poderia deixar modelo genérico também, mas para facilitar e padronizar, nós vamos deixar aqui como piso. Eu vou apagar agora aqui, ó, essa vista aqui, ó, o corte, porque ele também vai pedir um dos cortes que a gente fez, ele provavelmente vai pedir uma indicação. Como eu estou começando aqui, seria interessante se eu tivesse mais um corte aqui, ó, que eu vou fazer ela em etapa. Então, vamos voltar um pouquinho, dar um passo para trás para dar um passo para frente de maneira correta. Eu vou cancelar e eu vou criar o corte. Isso acontece toda hora, pessoal. Você vai tentar desenhar, vai esquecer de ter feito o corte. Então, o ideal, o que é, de repente, você fazer quando você vai trabalhar um ambiente mais fechado, como um quarto, um banheiro, é você já criar 4 cortes e deixar eles prontos, para você não ter que ficar cancelando e voltando. Então, eu sugiro você sempre fazer isso. Agora, vou voltar
E vou deixar aberto já aqui também uma vista, que é a vista 06. Então, vou deixar o pavimento térreo para cá para a esquerda e digitar aqui WT. Pronto. Então, enquanto a gente desenha, vai aparecendo aqui o nosso rodapé. O rodapé que nós vamos fazer aqui é a ilustração de um rodapé aí, modelo de alguma marca conhecida, mas, claro, como sempre, é especificação de projeto, aí é contigo. Então, eu vou vir aqui ó, em componente, modelar no local, vou pegar aqui ó, pisos, e vou chamar de peça 1. Mas lembrando, não precisa se atentar aqui à questão do nome, ok? E vou vir aqui em varredura, definir o plano, vou marcar aqui que é o laminado, nosso plano. Imagina que eu tenho níveis diferentes de piso, então eu preciso fazer sempre a marcação do piso em questão. É importante você levar isso em consideração. Se você muda o nível dele depois, como ele está atrelado ao teu piso, ele vai baixar junto. Dou um zoom e venho aqui e vou fazer simplesmente aqui ó, a marcação do perímetro. Só que notem uma coisa, enquanto eu fiz isso, não apareceu aquela projeção de linha cor-de-rosa que a gente conhece da varredura. E isso é algo preocupante. Por quê? Você marcou o plano e você começou a desenhar e o caminho do croquis não apareceu essa linha rosada, você tem que clicar aqui de novo, ó, caminho do croquis. Muitas vezes acontece isso, porque o Revit tem um recurso de estudo do croquis. Então você não consegue desenhar o perfil se você não fizer com essa linha rosada. Então toda vez que você estiver construindo uma varredura, lembre-se sempre disso. Essa linha rosada, essa linha tem que aparecer, senão você não vai ter perfil. Então não vai ter a varredura e não vai aparecer o montante, teu projeto não vai dar certo. Então você precisa construir e essa linha cor-de-rosa tem que aparecer. Por isso que muita gente às vezes desiste da varredura porque acha difícil, mas na verdade não é. Outro detalhe da varredura. Eu não consigo fazer, por exemplo, uma varredura aqui e separar a parte dela para cá e depois separar um L lá, enfim. Eu tenho que fazer ela por partes. Tem duas formas da gente trabalhar aqui. Eu poderia fazer uma varredura completa e usar a forma de vazio nas portas. É a forma mais rápida. Porém, a forma mais complexa para quem está começando. Então, eu vou fazer por partes, para a gente repetir o processo várias vezes e assim ir gravando ele da melhor maneira. Então, eu vou concluir e agora eu vou vir aqui em editar o perfil. Eu vou usar um dos cortes, olha, já me sinalizou aqui qual corte eu poderia utilizar. Então ele recomendou aqui o corte 3. Só que o corte 3 vai dar certo, que ele está pegando, olhando um pouquinho mais para frente aqui da nossa cama. E aí eu vou vir aqui na linha de detalhe do perfil, no desenho, e vou digitar aqui ó, 10, vou vir aqui 1 centímetro e vou descer e fechar aqui embaixo. Esse modelo de rodapé que eu estou representando, a mais ou menos 2,5 centímetros, eu tenho um recortezinho ó, de 1 centímetro também. Então eu vou copiar 1 centímetro aqui para baixo, vou dar um trim e vou dar outro trim aqui. Até acredito que não é tão grande assim, vou deixar 2 milímetros e vou dar um SL. Vou vir aqui dar esse comando aqui ó, de separar linhas, vou vir aqui no trim e vou fazer essa divisãozinha. Esse é o detalhe do rodapé que a gente vai inserir. Já vou criar o parâmetro de cor. Vou deixar a instância mesmo, ok, e vou mandar concluir. E aí vocês vão ver o que vai acontecer aqui, ó. Vou mandar concluir de novo. Pronto, ele montou aí o nosso rodapé. E sem sair, tá, pessoal? Sem sair aqui, ó, do modelo de edição, notem que eu ainda tenho uma conclusão para fazer. Quando eu faço isso, eu concluo e finalizo todo o rodapé. Mas a gente ainda tem essa peça e aquela outra peça ali de cima. Então, qual que é o macete para a gente ganhar tempo? Eu vou editar de novo a varredura e vou selecionar o perfil e editar o perfil de novo. Vou abrir o corte, vou repetir todo o processo. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar aqui e vou dar um Ctrl C. Eu vou copiar esse perfil. Que é o que mais demora a gente fazer, é o perfil. Aí eu vou concluir de novo, concluir mais uma vez e não sair do modo de edição. Como é que eu sei que eu estou no modo de edição? Tudo na minha volta fica cinza e eu não consigo marcar. Ou seja, aí aparece aqui a opção de concluir o modelo.
Então eu vou continuar aqui, eu vou vir aqui, ó, criar varredura de novo. Aí eu vou vir em caminho do croquis e dentro dessa linha, ó, eu vou desenhar essa outra peça aqui, que para no roupeiro, que é o lado direito ali. Mando concluir e mando editar perfil. E ele também já me sinaliza aqui a opção do corte. E dessa vez eu vou abrir aqui o corte 3. Aí ele apareceu certinho aqui, como se ele estivesse olhando aquele lado. Ó, eu consigo ver o ripado que eu fiz na sala, o roupeiro. Para quem se encontrou aqui, eu estou bem naquele cantinho. E agora, na hora de eu desenhar, eu vou dar um Ctrl V. Então eu vou trazer aquele perfil que eu já desenhei, porém ele está invertido. Então o que eu faço? Eu vou espelhar ele. Eu vou desmarcar aqui a opção de espelhar. Vou dar ESC, seleciono de novo e vou mover ele aqui na bolinha vermelha. Importante vocês saberem que a bolinha vermelha é aquele encontro. Por isso que eu deixo essa imagem aqui aberta. A bolinha vermelha é bem no cantinho ali da parede. Agora olhem aqui para a imagem e eu vou concluir. Uma vez, duas vezes. E agora eu já tenho 2 rodapés ali montados. Olhando o círculo de navegação completa, olha lá o rodapé montadinho. Agora vamos finalizar. Montando aqui o rodapé que falta, que é aquele lá da ponta e o do lado direito aqui. Volto aqui na planta baixa, lembrando que eu ainda não concluí, não finalizei. Ó. Então essa peça e essa fazem parte da mesma montagem. Então volto a criar varredura, e aí caminho do croquis, clico lá na linha, vou puxar o zoom bem pertinho aqui, ó, e vou subir. E esse rodapé, eu tenho duas opções. Passar ele atrás ali da minha cabeceira, ou quando eu tenho a cabeceira ou criado embutido, eu vou ter que fazer esse corte de novo. Mas não é o nosso caso. Aqui a nossa cabeceira ela está mais alta, então eu preciso passar ele lá na parte inferior. Ou seja, realmente eu vou ter esse pedaço de rodapé aqui. Trazer ele até aqui e vou clicar aqui na vista. Lembrando que tem que deixar no nível de detalhe alto, tá, pessoal? Para você conseguir ver a guarnição aqui. Mando concluir e mando editar o perfil de novo. E agora eu quero corte 0. E dou um Ctrl V de novo. Ó, detalhe, ele não veio do lado certo. Não tem problema. Você vem aqui e manda espelhar e desliga essa opção aqui de copiar. Se você pegar do eixo, você não vai precisar nem mover. Ele já vai ficar no local correto. E agora, eu vim aqui para a câmera do lado, para a nossa vista. E lá está aparecendo certinho o caminho do nosso croquis. E aqui eu estou no corte. Então, vou concluir, concluir. E detalhe, eu esqueci de colocar o parâmetro de cor nesse rodapé. E aquele outro que eu fiz, eu também esqueci. Não tem problema, vamos aqui no térreo, clico aqui no nosso perfil. Isso você pode fazer depois também. Você esqueceu de colocar perfil, concluiu, finalizou, não tem problema. Você pode voltar, editar a família e só criar o parâmetro ali sem problema nenhum. E agora nós temos rodapé em tudo. Olha lá, rodapé aqui, rodapé ali e rodapé aqui na entrada. E vou mandar concluir. E está feito. Qual é a vantagem? Eu posso tirar aqui do nível de detalhe alto agora, clico em um rodapé e ele marcou todos. Olhando aqui na imagem, olha lá, está tudo azulzinho porque está tudo marcado. Então eu posso, por exemplo, colocar uma cor aqui, que eu sei que é branca, eu vou colocar aqui, ó. Laca branca, pronto. Depois a gente vai criar uma cor específica para o rodapé. Mas tá aí. E aí detalhe, gente, se fosse um rodapé amadeirado, com um perfil diferente e a textura diferente, é só você desenhar o perfil que o fabricante te fornecer, que o seu cliente te mostrar. Então isso aqui é uma representação, eu vou mudar aqui para cores consistentes, para a gente conseguir ver as linhas do nosso rodapé. Ó. E você vai fazer de acordo com o teu projeto, com a especificação que você passar. Até a próxima aula e muito obrigado.